No vasto e implacável deserto da Judeia, um homem isolado e faminto se prepara para enfrentar o maior desafio de sua vida. Após 40 dias de jejum, ele está fraco, mas espiritualmente fortalecido. É neste momento de extrema vulnerabilidade que o adversário decide testá-lo. Bem-vindos à história da tentação de Jesus no deserto, um relato que revela não apenas a força sobrenatural, mas também a incrível resiliência de um homem destinado a mudar o mundo. Para entender plenamente a história da tentação de Jesus no deserto, é essencial conhecer o contexto em que essa passagem ocorreu. Esta história encontra-se nos Evangelhos de Mateus. Jesus, após seu batismo no Rio Jordão por João Batista, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judeia. Esse não era um deserto comum. Era uma vasta e árida região, caracterizada por sua paisagem implacável e desafiadora. No deserto, ele empreendeu um jejum que durou 40 dias e 40 noites, um período de completa abstinência de comida. Durante esse tempo, Jesus não estava apenas se preparando fisicamente, mas também espiritualmente para o ministério que estava por vir. O deserto é um lugar de isolamento, silêncio e autoconhecimento. Ele enfrentou não apenas a fome física, mas também uma profunda jornada interior de reflexão, oração e comunhão com Deus. Nesse estado de extrema fraqueza física e profunda conexão espiritual, Satanás aproveitou a oportunidade para tentar Jesus. Vale destacar que Satanás é frequentemente retratado como o tentador, o adversário que busca desviar as pessoas do caminho de Deus. As tentações de Jesus não foram um mero acaso. Elas foram cuidadosamente projetadas por Satanás para explorar a fraqueza momentânea de Jesus devido ao jejum prolongado. Era um teste de sua fé, lealdade e obediência a Deus, bem como um teste de sua identidade e missão como o Messias. Este cenário no deserto, com Jesus em estado de extrema privação e vulnerabilidade, estabelece o palco para uma das passagens mais significativas e edificantes da Bíblia. É uma história que nos mostra como Jesus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, permaneceu fiel a Deus e resistiu às tentações de Satanás. As tentações revelam não apenas a força de Jesus, mas também o padrão que ele estabeleceu para seus seguidores em sua luta contra o mal e a busca pela retidão. É uma história que inspira a todos nós a enfrentar nossas próprias tentações e desafios com fé e confiança em Deus. Primeira tentação. Satanás tentou Jesus a transformar pedras em pão, aproveitando sua fome após o longo jejum. No entanto, Jesus respondeu citando as Escrituras, declarando que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa primeira tentação testou a capacidade de Jesus de satisfazer uma necessidade física imediata através de seus próprios poderes. Sua resposta destacou a importância da dependência de Deus e da palavra de Deus como fonte primordial de sustento espiritual. Segunda tentação. Satanás levou Jesus ao topo do templo em Jerusalém e sugeriu que ele se lançasse dali, argumentando que os anjos o salvariam. Novamente, Jesus respondeu com as Escrituras, afirmando que não devemos tentar o Senhor, nosso Deus. Terceira tentação. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e ofereceu-lhe poder e autoridade sobre eles em troca de adoração. Jesus rejeitou essa tentação, declarando que só a Deus deve ser prestado culto e serviço, fé e confiança em Deus. Jesus confiou inteiramente em Deus e nas Escrituras para resistir às tentações. Sua fé inabalável é um exemplo inspirador de como confiar plenamente em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A resistência de Jesus ao diabo demonstra que é possível vencer o mal, mesmo quando nos sentimos fracos e vulneráveis. Ele nos mostrou que, com fé e determinação, podemos superar as tentações que surgem em nosso caminho. Jesus usou as Escrituras como uma arma contra as tentações de Satanás.
Isso destaca o poder transformador da palavra de Deus em nossas vidas. Quando conhecemos e aplicamos as Escrituras, temos a orientação necessária para resistir ao mal. A rejeição de Jesus à oferta de autoridade terrena em troca de adoração nos lembra da importância de adorar e servir a Deus acima de tudo. Ele nos ensina que nossa lealdade deve ser inabalável em relação ao Criador. A história da tentação de Jesus no deserto é uma jornada que nos leva das areias áridas do deserto à profundidade da alma humana. É uma história de resistência, fé e vitória sobre as tentações que todos enfrentamos. O deserto, onde Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, representa não apenas um lugar geográfico, mas também as circunstâncias difíceis e desafiadoras que encontramos em nossas próprias vidas. Nesta narrativa, vemos Jesus como um exemplo de fé inabalável. Ele não cedeu à tentação de satisfazer desejos imediatos, de provar sua divindade ou de buscar poder terreno. Em vez disso, ele confiou plenamente em Deus e nas Escrituras, usando a palavra de Deus como sua espada contra o mal. Ele nos mostrou que, independentemente das tentações que enfrentamos, podemos resistir desde que coloquemos nossa confiança em Deus e sigamos seu caminho. Esta história nos ensina que a vitória sobre o mal não é apenas possível, mas alcançável quando mantemos nossa fé, confiança e lealdade a Deus. Ela nos lembra da importância de adorar a Deus somente e de encontrar força nas Escrituras. À medida que contemplamos a tentação de Jesus no deserto, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas. Quais são as tentações que enfrentamos diariamente? Como podemos resistir a elas? A resposta reside na fé, na confiança em Deus e no conhecimento das Escrituras. Assim como Jesus emergiu do deserto mais forte do que nunca, podemos encontrar força e vitória em nossas próprias lutas. Que esta história inspire cada um de nós a trilhar o caminho da fé, a resistir ao mal e a seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus, o nosso guia e Salvador. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo e tirar alguns minutos da correria do dia a dia para histórias inspiradoras bíblicas. Se inscreva no canal. Juntos podemos levar essas histórias para mais pessoas. Não deixe de assistir a este próximo vídeo. Até breve.